começar pelos da casa. Porque tantas vezes o da casa precisa de algo tão simples. Aí sabe por que Deus ministra isso? Porque eu vivi isso. Tinha dias que eu chegava na igreja, no templo, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um olhar. Eu ia olhar para quem? Se quando eu olhava para a direita, tinha feito algo que tinha me entristecido. Eu ia buscar a quem? Se quando eu olhava para a direita, eu estava chateada. Aí sabe foi que Deus ministrou no meu coração? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque do jeito que te feriram, do jeito que te machucaram, do jeito que alguém não te entregou queijo, do jeito que alguém não te favoreceu, tu fizeste da mesma forma. Aleluia. E foi mais além. Porque o Senhor dizia: quem é você no reino? Quem é você no reino? Você conhece a mim, que sou o soberano, que sou o poderoso. E você quem é? Porque da mesma forma que alguns passam pelo trajeto e não conseguem te favorecer com algum queijo, você também faz. Você passa no trajeto, você vai no propósito, quando chega na hora de abençoar, você dá um passo para trás. E não é desse jeito que o Senhor nos quer. Porque quando nós vamos olhar a igreja primitiva, vendia-se tudo para o bem de algum ou para o bem de todos, se fosse necessário. E quando o Senhor traz isso ao meu coração, eu me constranjo. Porque geralmente quando nós vamos ministrar, nós queremos levar uma palavra que talvez para o nosso olhar, para o nosso entendimento, né? A igreja pegue fogo. A igreja se acenda as labaredas de fogo. Mas nós não podemos pregar o que nós não vivemos. Nós temos que pregar o que nós vivemos, com a nossa essência, com o nosso jeito, mostrando que não é nós, mas é Ele. Mostrando que não é nós da suficiência, mas o suficiente é Ele. Mostrando que Ele ainda tem a solução. Não terminou ainda, queridos. Ainda há um percurso, ainda há um trajeto, ainda há um caminho, ainda há outros processos para Deus fazer. E não é fácil se chegar a uma conclusão dessa. Um ser humano não é fácil, é só com a compreensão do Espírito Santo. Saber que do mesmo jeito que o outro talvez não esteja ainda dentro da vontade, do centro da vontade do Senhor, você também ainda não está. Porque quando nós estamos, Senhor, mas eu não consigo ser 100%. Senhor, mas tu sabes. Senhor, mas é do teu jeito. Não. Não é dessa forma que eu e você temos que pensar. Temos que tentar estar alinhado no trajeto do Senhor. Do jeito que o Senhor tem ministrado. Eu não sei o que é que o Senhor tem ministrado aos vossos corações. Eu não sei onde Deus tem mandado vocês irem. Eu não sei se Deus tem mandado você fazer alguma entrega. Mas não desista. Não rejeite. Vá. Eita, como é lindo eu dizer isso, olha. Como é forte eu dizer isso. Senhor, me ensina aí também. Senhor, eu quero chegar o trajeto. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, eu quero ir. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir. E foi bem fácil quando eu cheguei e disse: Senhor, eu não sei, mas eu aceito. Eu não posso, mas eu quero. Porque quando se termina tudo, é gratificante saber que você foi e vai um vaso. Talvez com alguns rachões, com algumas rachaduras que você não entende por quê nem para quê. Mas não é para entender, é para obedecer. Aí depois você fica observando, foi a mim que o Senhor fez? Foi comigo que o Senhor fez? Foi através de mim que o Senhor fez? E sabe qual era o nome, o título
dessa mensagem, que eu já tinha feito todo o estudo, precisa ser comigo, para depois fazer através de mim. Preciso ser para depois ensinar. Aleluia. Aí eu me sento ali, aí o Senhor fala de Davi. Porque Davi precisou ir. Davi precisou ser. Davi precisou entender. Mesmo tão pequeno, mesmo tão jovem. Porque a idade não é empecilho para trabalhar para o Senhor. E eu amei, Senhor. Porque como eu já falei, a parte linda dessa história é que Davi venceu Golias. Mas aí quando nós vamos observar os obstáculos que se chegou até aquele ponto, eu vou contra ti em nome do Senhor. Existiam algumas coisas que nós hoje não conseguimos dizer isso. Senhor, eu vou em nome do Senhor. Tem sido difícil a igreja se manusear dessa frase. A igreja dizer, eu vou em nome do Senhor. Porque as coisas são tão fortes, quando chegam até a nossa porta, que nós ficamos desestabilizados. Nós achamos que não vamos conseguir, porque nós compreendemos que a força do Senhor é desse tamanho. Queridos, se nós fôssemos observar que Deus não é raquito, que Deus não é pequeno, que Deus não é fraco, que Deus é soberano, que Deus faz muito mais além, que Deus nós iríamos dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Mas nem sempre é dessa forma, nem sempre é desse jeito, nem sempre isso chega ao nosso coração, porque as coisas vêm de uma veracidade tão forte, que nos machuca, que nos deixa fora do caminho, que nos tira do centro da vontade, que nos deixa de forma que nós não conseguimos, e nós temos que ser realistas sobre isso, porque às vezes alguém nos vê numa telinha, alguém às vezes não vê no púlpito. Ah, queridos, eu também já ministrei quebrada, eu também já ministrei sem força, eu também já louvei, meu Deus, parecia que estava só balbuciando, fazendo só a regra, porque tinha que ir, faz parte do ministério, tem que estar lá bonitinha. E para ele, como é que ele estava recebendo? Como é que ele estava vendo? Porque como nós sabemos, quando um conjunto, ele está à frente, glorificando, exaltando ao Senhor, o Senhor não recebe só de mim. O Senhor recebe do ministério, em conjunto, em completo. Então, para isso, precisamos estar unidos. Para isso, precisamos estar enxertados no Senhor. Para isso, precisamos estar sabendo do propósito que Deus quer naquela hora. Que é tão somente de ser glorificado através da nossa vida. Mas mesmo assim, Deus nunca deixou de fazer. Isso é lindo demais, porque mesmo assim, independente de mim e de você, Deus não precisa para agir, para fazer, porque a glória é dele, porque a honra é dele, porque o soberano é ele, porque ele faz como ele quer. Não é como eu e você queremos, é como ele quer. E a glória é dele, ele não dá a ninguém. Aí sabe o que ele faz? Pega um monte de mulher, coloca em cima do púlpito, tudo lindinhas, arrumadinha, bonitinha, coração só quem sabia era Jesus, tudo afiada no hino. Aí começa-se a louvar e o playback para. Parou. E agora? E aí? Aí o rapaz lá, né, mexe pra lá, mexe pra cá, e nada do playback. E o ministério de louvor não se levanta. E os, meu Deus, e agora, Jesus? Aí a líder, vamos no playboca. Vamos no playboca. Sabe o que é isso? Deus manifestou a glória dele do jeito dele. Deus não manifestou a glória dele porque eu queria que ele fosse glorificado pelas nossas vozes através do playback. Irmão Flávio, né? Prazer conhecer o senhor, viu? Pastor Flávio, não esqueci não.
Então, assim, quando a gente começa a olhar, igreja, todo esse contexto, toda essa história, a gente começa a observar que Deus usa quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Deus fala como Ele quer. Eu digo assim, eu queria tanto pregar assim, com palavras eloquentes, bem plena assim, desse jeito. E o Senhor disse, você tem outra identidade. Você não pode pregar igual a outro, ou o outro pregar igual a você. Você tem a sua essência e ponto. Não tem por que eu querer o dom do outro, ou o outro querer o meu, porque cada um tem sua especialidade diante do Senhor. E o Senhor se manuseia do jeito que Ele quer. A glória para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Partiu com Jessé, ele ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chegavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga e trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. Outra palavra que o Senhor chama a minha atenção. Trouxera. Aleluia. O que você tem trazido? O que você tem deixado na presença? O que você tem entregado na presença? Diante desse turbilhão aí de pensamento, de coisas que você tem vivido. O que você tem deixado na presença? Como você tem se deixado ser manuseado pelo Senhor? O que você tem sido nessa presença? Eu não sei você, igreja, mas eu quero ser aquilo que Deus já determinou que eu seja. Eu quero ser vaso. Eu quero que Deus se manuseie. Eu quero que Deus faça, porque se eu fizer vai dar tudo errado. Mas se Ele fizer, eita glória, eu vou ter condições assim, eu vou, não na minha força, não no meu braço, mas na força do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele não teve medo, ele continuou o percurso. E estando ele ainda falando com eles, os irmãos, eis que vinha subido do exército dos filisteus, os homens, guerreiro, cujo nome era Golias. Golias tão mencionado, Golias tão falado, dentro da igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor. E a frase que todos usam, quem tem sido teu Golias? Como você tem reagido diante do Golias? Você tem recuado? Ou você tem pegado o seu alfoge, ou seja, a sua baladeira? Ai, meu pai gostava de caçar. Hoje não tem mais condições. Glória a Deus. Glória a Deus. E pegava isso que Davi usou. Um casaco, é? Não. O alfoge, né? Mas no nome, no atual, como é? Bisaco, né? E botava lá umas pedras, baladeira, mas ia além, que levava uma espingarda. Né? E eu ficava olhando aquele contexto, e ficava assim, meu Deus, essas coisas de Davi. Pegar um negócio desse e sair para caçar. E o processo foi grande, viu, queridos? Porque muitos Golias ele enfrentou por aí. Mas eu louvo a Deus que todos os Golias foram ao chão. Todos os Golias conseguimos vencer. Louvado seja Deus. Ultimamente, queridos, se nós tivéssemos oportunidade, né? E vai o horário, viu? Para não passar. Se nós tivéssemos oportunidade de contarmos, de dizermos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não teríamos nem tempo, porque é muita coisa, não é verdade? Foram muitos processos
que passamos, né? E o último processo, para que eu possa estar glorificando a Deus e dizer aqui, glória a Deus, que passou, porque meu pai um dia se manuseou-se de tudo isso, né? Foi preciso passar por algo tremendo, físico, financeiro, espiritual e mental. Deixa eu contar só esse testemunho. Porque eu creio que Deus vai falar. Meu pai, desde jovem, ele caçava. E no início da pandemia, acredito, né, meu pai foi caçar na sua moto, levando tudo isso que eu falei, inclusive uma espingarda. E no trajeto de volta, ele... Na entrada da nossa cidade tem um moinho. Não sei se alguém já observou que nós temos um moinho como um ponto lá de referência para se entrar em Macau. E geralmente quando as polícias vão para lá, seja federal, militar, ficam ali nesse moinho. E quando ele vinha da caça, ele não observou que tinha esse pessoal lá. É um comboio, como se diz. Militar, civil, federal, IBAMA, ficam todos lá. E meu pai vinha e não observou. E meu pai foi pego, 74 anos. Foi pego, né? Lá o conduziram para a delegacia. Quando deu 6 horas da noite, né, às 18, nós já ficamos observando o horário. E aí eu disse, está tão tarde, pai não chega. Aí ele vai e liga para o meu celular. Quando ele liga, tum, acende a luzinha, né? Disse, alguma coisa está errada. Minha filha, eu estou aqui na civil, né? Me pegaram, eu quero que Batista, que é meu esposo, venha aqui trazer o documento da moto. Aí Batista vai lá. Só que não era só o documento da moto, gente. Foi a federal. E ele foi, Batista, levou o documento e o delegado lá falou, não é a moto. Já tinham rastreado a moto está sem nenhuma pendência. A moto está liberada, o problema é ele, o problema foi a espingarda, o problema foi o ato. Para se tirar ele, para que ele não durma na delegacia, precisa-se de R$800, que é a fiança. Aí Batista vai e me liga, eu disse, Senhor, como é que eu vou conseguir de 18 horas da noite, R$800? Aí era eu na calçada, andando para cima e para baixo, falando com Jesus. Minha irmã lá na cozinha, colocou logo louvor. Minha mãe sentada na cadeira de balanço, que a gente não levou a intenção, assim, a profundidade, né, do caso, que era sério. Mas o mais lindo, queridos, foi ver Deus se manifestar na minha casa. O mais lindo foi ver que mesmo nesse percurso, onde estávamos sendo todos manuseados na casa do Senhor, todo mundo trabalhando, todo mundo, eis-me aqui, todo mundo fazendo aquilo que Deus tinha determinado para fazer, aconteceram algumas coisas, e essa foi uma das tais. E é isso que Deus traz para nós. Não é por causa de alguns obstáculos, não é por causa de algumas coisas que se levantam, que nós vamos perder a comunhão, que nós vamos perder a essência, que nós vamos perder de sermos igreja. Porque o Espírito, ele trabalha, mas ele trabalha quando ele vê a unidade. E a união naquele dia na minha casa foi assim, sobrenatural. A minha filha, quando eu chego no quarto, está orando. A minha sobrinha, quando eu chego na sala, está orando. O meu filho, quando eu chego no quarto, está chorando. Eu digo, eita, Jesus, é forte. Aí eu disse, e agora, Senhor, o dinheiro? Eu queria saber era do dinheiro. Como é que eu ia tirar meu pai dali sem nenhum real? Aí um vizinho meu passa e vê eu andando na calçada, que não é de costume. Aquela hora eu estou na calçada. Meu pai, todas essas horas, está sentadinho. Aí ele chega e disse, o que aconteceu, irmã Alcione? Aí eu contei a história. Ele disse, é quanto? Aí eu disse, é 800. Ele disse, está certo. Aí saiu. Aí ele vai e liga para mim. Minha filha, eu consegui o dinheiro. Aí eu disse, como? Ah, foi através de um amigo do meu pai também, que é caçador, são condição da história, né? Conseguiu o dinheiro. Aí vem esse meu vizinho, tá aqui o dinheiro. Gente, foi infração em tempo de 10 minutos. Se apareceram R$1.800 na minha mão.
800 do lado, 800 do outro. Eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu glorificava, não sabia se eu agradecia. Eu disse, Batista, e agora eu estou com o dinheiro na mão. Aí ele disse assim, mas agora eu tenho que ir no banco, fazer um boleto para depositar os 800, porque é federal, né? Tem que ser tudo direitinho. O rapaz que nos abençoou, que falou com ele, foi lá, pagou na boca do caixa, né? Trouxe o documento para a delegacia para que meu pai fosse solto. Então, meu pai não dormiu na delegacia, ele ia dormir. Né? Aí eu disse, pai, em nome de Jesus, o senhor com 75 anos dando trabalho. Né? Ele disse, minha filha, mas eu vi Deus agir. Isso para mim, querida, foi tudo na minha vida. Porque só falta meu pai. Para dizer um sim, né? Porque pelo contexto, pelo trajeto, pela ida, por comer tanto queijo, a qual nós temos colocado na mesa para ele comer, já está totalmente diferente. De coração quebrantado. Não importa a forma, dói. A forma que Deus tem trabalhado. Dói muito, porque eu não consigo fazer, porque eu não tenho força. A força que eu tenho é do Senhor. Mas é prazeroso você ouvir alguém de 70 e poucos anos, tão firmado em outras coisas, e glorificar a Deus, e bendizer a Deus, num percurso desse, que era para o gigante se levantar e não conseguirmos abater, mas aí quem abate não sou eu, quem abate é o Senhor. Mas eu preciso estar em comunhão, não só com a igreja, mas com o meu Deus, para que Deus chegue e faça, não da forma que eu quero, mas da forma que Ele quer. E eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.